Carlos Magalhães é jornalista, radialista, narrador esportivo, odontólogo, sanitarista, professor universitário, gestor público, político, empresário e, se a gente procurar, ainda acha algumas outras atividades que ele desenvolveu ao longo da vida. Efetivamente, estamos diante de um homem que tem um perfil daquilo que as pessoas mais antigas costumavam chamar de homem dos 7 instrumentos. Neste vídeo de memórias, o jornalista Carlos Magalhães nos faz um relato dessas atividades profissionais tão ricas e conclui com uma afirmação prosaica. Quando perguntado de todas as suas atividades profissionais, qual a que mais lhe entusiasma, ele responde sempre: todas elas. Vamos acompanhar o rico depoimento memorialístico do jornalista Carlos Magalhães. Fui para a universidade em Alagoas. Na universidade, primeiro na escola de odontologia, que não era a Universidade Federal. Tinham 2 escolas de odontologia. E eu e a Catângelo Vasconcelos lideramos o movimento estudantil pela Universidade de Alagoas. Aí veio um capítulo importante da vida política estudantil, né? Nós ajudamos a criar a Universidade de Alagoas. 2 faculdades. Uma de Alagoas e uma de Maceió. Eu fui para as 2, passei nas 2 e optei pela de Maceió, que era ali junto do Guido, em cima. Você subia a ladeira do Guido, e lá estava o Colégio Americano Batista, né? E também a Faculdade de Odontologia. Porque eu não passei em medicina. Quer dizer, eu passei e não passei. Eu fui aprovado, mas não tinha vaga para mim. Eu entrei em odontologia. Passei nas 2. Do movimento pela criação da Universidade de Alagoas. Eu era presidente da UEA de Alagoas. Eu era vice-presidente da UEA, com a Catângelo. Depois a Catângelo foi para a medicina e eu fiquei em odontologia e me transformei em presidente da UEA. Eu tinha um professor, Alberto Mário Mafra, que era um cientista. Tive muitos grandes professores. Alberto Mário Mafra foi meu padrinho de turma, de uma família da Mafra, de Alagoas. E eu tive também professores, o pai de Canuto, aquele de rádio, foi meu professor. E a mãe dele foi minha colega de turma. Fez odontologia na época. Eu tive bons professores. Eu tinha um professor que eu vou me lembrar, Carlinhos, eu acredito, professor de anatomia, que era um show. Ou seja, eu tinha professores ilustres e outros meios, né? Borba era o diretor, inteligente. Um deles foi anatomia. O professor Carlos era um formidável, Carlos Sequeira, formidável. E tive também professores ilustres na área técnica de odontologia. E eu morei muito tempo em pensão e casa do estudante universitário. Morei na Comendador Leão, na casa do estudante. E comi muito bife solado, né? Bife duro da peixe. A verdade. E eu tinha um padrinho em Maceió, que era rotariano. Era o seu Belandi, dono da loja Belandi. Na época eu não tinha conta bancária. E meu pai era rotariano e ele também. E ele foi meu padrinho enquanto eu vivi lá em Maceió. O dinheiro do meu pai ia para a conta dele. E eu recebia o dinheiro. Muitas vezes ele me entregava o dinheiro antes do dinheiro chegar. Seu Belandi, formidável. Conheço o filho dele, que depois foi médico, e meu amigo. Eu fiz muitas amizades em Maceió. Namorei muito também.
Então, eu tenho muitos amigos lá, entendeu? Um deles perdeu um filho afogado em Sergipe. Figura humana, eu tenho alguns vivos. Inclusive um que foi presidente da Assembleia Legislativa, Bandeira, o nome dele, de Alagoas, e foi governador do estado. Mas eu deixei muitas amizades, porque, veja, a Fênix Alagoana era presidida por Jaba Vasconcelos, amigo do meu pai, rotariano. E eu tinha sinal verde para entrar na Fênix Alagoana. Sinal verde. Sabe quem bebia comigo? O Ministério das Alagoas, quem é? Antônio Vilela. Ele morava na Praça Sinimbu. Lembro, 62. 62, sou de 38, 24 anos. Eu fui convocado por meu pai para voltar para Sergipe. Ele me insinuou e eu topei. Eu fiz mestrado em Manguinhos, em 67. Com Aloysio Campos, secretário de Planejamento do Estado, e o governador Celso Carvalho, em Saúde Pública em Manguinhos, 2 anos. Eu regressei antes de 69, que eu concluí o trabalho e fiz um trabalho sobre fluoretação de água do Brasil, que serviu de modelo para a fluoretação de água de Sergipe. Com o João Garcia, governador, coincidentemente. Aí não valeu em dinheiro, eu digo valeu, porque eu era odontólogo do INSS e tive que optar, ou universidade ou INSS. Eu optei pela universidade. E do Estado eu era do CONDES. E com um trabalho consagrado que permitiu a fluoretação de água em Sergipe. E a minha autoria é de Bernardo Glimplas, mestrado que eu fiz. Mais forte e melhor. Eu tive grandes professores como Nelson de Moraes, o maior epidemiologista da Fundação CESF. Sasha Zelilas Sinamon, judeu, engenheiro, que me abriu os olhos para saneamento, para destino final de lixo, para abastecimento de água, para esgotamento sanitário. E tudo isso na Escola Nacional, né? Eu tive professores como o Bessinha, que dizia, não troque Carolina de Assaleitão com Carolina Saleitão. E a gente... Por exemplo, o Colégio Salvador, Jacques Figueiredo, Ateneu, tiveram uma participação ativa, né? E importante, porque eu tive grandes mestres, né? Grandes professores. Sugesteiro em matemática era um show. E o professor maluco de desenho, Napoleão Dória, que ele era um doido. Aí pegou Maridélia Guedes, filha do professor Dr. Guedes, e disse, Maridélia, bote aí uma galinha. Mas uma galinha era um H traço linha. Desenho. Ah, rapaz, foi um show, ria pra caralho. Napoleão Dória, doido de pedra. Eu fui do Colégio Salvador, religioso, católico, apostólico romano, já era. Meu pai e meu avô, porque coincidentemente eu casei com uma irmã de bispo. O irmão de Maria, Dom Silvestre Scandiano, era meu amigo e autorizou o casamento, porque eu tinha sido casado, né? Era divorciado e estava viúvo quando casei com Maria, já fazem 50 anos. E Dom Silvestre era maravilhoso. Ele era do Verbo Divino, era superior no Brasil. Aquele seminário lá em Santa Amaro, São Paulo. Eu trabalhava em imprensa. E era destacado porque era repórter líder. Eu tinha um carro volante. Você vê o que é a evolução tecnológica. Um Motorola, volante numa Rural Jeep, Rural Willis. Que a gente viajava com o governador Luiz Cavalcante, governador de Alagoas, que eu era assessor, não ganhava nada, estudante. Mas ele não me abandonava.
E gozado, quando eu assumi a Câmara, sabe quem estava lá na minha posse? O senador Luiz Cavalcante. Ele foi à minha posse. Você vê, eu arrepio. Tem coisa que a gente arrepia. Alguns professores líderes, como Franco Freire, que era respeitado. Tete Nunes, em geografia era um banho de professor Gesteira, em matemática, mas todos simplórios. Filho de Carlos Melo, um médico respeitado e tudo, né? E meu pai teve um predicado: não enriqueceu, não roubou e não deixou roubar. O João Melo teve uma influência. Era vascaíno e o Flamengo, você imagina. E ele tinha um rádio Transglobe. Não, Transglobe não, Philips holandês. Igual que meu pai tinha em Propriá. Vovô, deixa eu ouvir o jogo. Ele baixava os óculos. Venha, seu safadinho, venha pra cá. É Flamengo 1-0, eu, Flamengo. Ele me olhava. Flamengo 2-0, gol de Lera. Ele vai para aqui para fora, vai lá para a Praça da Catedral. Vovô, quando for o jogo, o seu miserável do Flamengo ganhou do meu Vasco de 3-1. Era formidável. Agora um homem preparado, letrado, e bom de cerveja e de vinho. E líder. Eu fazia um programa de auditório com Zé Campos, que era rádio amador, era tabelião Zé Campos. Me emprestava o microfone para eu comandar o programa de auditório, sabe aonde? Embaixo da escada, porque a casa era geminada. Em cima morava um pessoal de T Campos, Mandaria de Campos, e nós morávamos embaixo. E eu fazia um programa de auditório com a meninada da área, você imagina naquela época. E era frequentador dos programas de auditório de Alfredo Gomes, na Rádio Difusora. E campeão de falar as coisas sem dizer aí. Não podia dizer aí, se tivesse perdido o prêmio. Chegava em casa cheio de prêmio. Minha mãe, que é isso? Vassoura, poscola, pé. Ótimo, essa daí é boa. Futebol, eu era o intelectual. Eu comandava. Futebol. Era cabeça de área. Eu parti o braço uma vez, no meio-fio da Barão de Maruim, esquina com Itabaiana. Tinha bonde. Caí, parti o braço. Aí o cara, o ortopedista, engessou errado. Quando tirou o gesso, o braço torto. Meu pai disse, meu Deus do céu. Mas depois o braço foi pro lugar. Meu pai disse, meu Deus do céu. Agora meu pai era muito respeitoso. A gente jogava botão, né? Eu e Eduardo Cabral. Ele, Flamengo e Vasco. E eu transmitia o jogo. Tinha um gol do Flamengo. Golaço! Eduardo Cabral Menezes, uma figura. Eu morei com meus pais até casar. Mas eu já estava formado. Eu na Câmara não. Em frente ao Bom Preço. Eu fui morar na Rua de Campos, entre Santa Luzia e Arauá. Que meu pai tinha uma casa que comprou minhas tias. E me deu para morar, para começar a morar. Em Maceió. Ela morava lá, estudando. Morava lá. Cavalcante Teté. Terrível. Não, Espírito Santo é Maria. Teve com Socorro que morreu de câncer. Então, eu tenho duas filhas do primeiro casamento. Tereza Cristina, que mora nos Estados Unidos, e Ana Carla, que mora em Maceió. Eu tenho 3 bisnetos deles. Não durou por muito tempo. Não. E terminou com o mestrado em saúde pública. E depois eu vinha namorar com Maria lá em Manguinhos. Eu dava lá, mas não na mesma turma. Ela fez Ana Nery no Rio. Ela fez também Manguinhos. Mas eu só namorei com ela depois. Era minha amiga e tal, e um dia eu terminei o casamento. Eu digo, eu vou ver Maria. Aí liguei. E ela foi me esperar. Me deu salto de alegria. Era minha amiga e muito inteligente. Nunca aceitou
ser namorada, né? Mas quando soube que eu tinha me separado, aí o pau quebrou. 50 anos. E temos 4 filhos. Ricardo está fazendo 50 agora. Roberto, que mora na Inglaterra. Raquel, que é defensora pública. E Rosana, onde praia, né? Aquela ponte pêncil de Aracaju para Atalaia, né? Coisas desse tipo. E meu pai fez uma casa na praia de Atalaia, que ele só entrava com o carro quando a maré estava abaixo. E o carro ainda era o Dodgeão americano. Mas tinha charrete. Eu ia de charrete para a pracinha da Atalaia conversar fiado com a turma. Turma boa, filho de Seu Moraes, de Valdemar Monteiro, que era casado com minha tia Emília. Em verdade era minha prima, Valdemar da Livraria Monteiro, que recebia o Globo Esportivo. Eu ia buscar para meu avô. Vovô, está aqui o Globo Esportivo. Ele falou, leva para você. Eu tinha coleção de Globo Esportivo. Eu achei Aracaju melhor. Foi. Mas Maceió tinha praias lindas. E tinha muita cachaça, né? Aquele doce de banana com goiabada, né? Essas coisas, né? E muita cachaça. Eu morei no Rio. Morei em Brasília depois. Eu não fui para Brasília como deputado, eu fui para Brasília como coordenador nacional do artesanato brasileiro. Brasília me deu saltos grandes, né? Eu cresci muito em Brasília, fui assessor de ministro e tudo. Foi quando Augusto Franco me convocou para fazer a campanha de passaporte para senador. Eu vim para fazer a campanha e elegemos passaporte. Aí o Luiz Eduardo Costa disse a Augusto, olha, você tem que fazer Magalhães deputado federal. E, em verdade, ele tirou o voto de mim. Mas eu respeitei. João Alves me convidou para eu ser deputado federal ao lado dele. Quem me convidou? Zé Carlos Machado e aquele lá de Frei Paulo. É o menino que foi secretário de João na prefeitura, de Frei Paulo. Tinha uma fazenda da porra, hoje é dono de grandes fazendas. Michel Góes, pronto. Me convidaram em nome de João Alves para eu ir. Eu não quis. Errei. Confesso que errei. Era deputado federal eleito, mas o Franco me triturou e comprou. E Antônio Carlos Franco não gostou da história. Queria que eu fosse. E você vai me perguntar, o que é que você gostou na vida? Tudo que eu fiz. E de imprensa também.